Observe a operação apresentada no quadro abaixo. 14,7 vezes 7. Qual é o resultado dessa operação? Então nós temos aqui, ó, 14 dezenas, uma dezena é 4 unidades, né? 7 décimos multiplicado por 7. Então como que faz essa conta aqui, ó? Multiplica sem ligar para vírgula, né? Você faz aqui 7 vezes 7, 49, vai o 4, 4 vezes 7, 28, com mais 4, 32, vai o 3. 1 vezes 7, 7 com mais 3 dá 10. Agora sim você vai colocar a vírgula. Onde? Depende, ó. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Uma, apenas no número de cima. Então, vou contar uma casa a partir do último número aqui, ó. Coloca a vírgula. 102,9, alternativa C. Em um torneio de voleibol de uma cidade, cada equipe que obtém uma vitória conquista 3 pontos. Nesse torneio, se a equipe perde ou empata, não conquista pontos. O gráfico abaixo apresenta os pontos conquistados pelas 4 equipes mais bem posicionadas nesse torneio. De acordo com essas informações, qual foi a quantidade de vitórias obtidas pela equipe que conquistou a maior quantidade de pontos nesse torneio? A maior quantidade de pontos nesse torneio foi essa equipe aqui, ó, Oceano, 45 pontos. 45, vamos dividir por 3, porque cada vitória vale 3 pontos. 45 por 3, você sabe muito bem que é 15, né? Não sobra nada. 15 pontos, 15 vitórias, alternativa B. Observe os números no quadro abaixo. 117 menos 109, 192, 111. Qual desses números é o menor? O menor, gente, é aquele que está mais afastado do zero. Lembrando que na reta numérica ela é orientada, né? Nesse sentido aqui, ó. Positivo, aqui vai ter o zero, tá? Qualquer número que está distante do zero aqui, ó, à esquerda dele, quanto mais afastado, menor é o número. Então a gente vai ver o que tem o sinal, qual é o maior. O que tem o sinal aqui, ó, é o 111, né, que tem o sinal aqui. Ele está mais afastado do zero, então ele é o menor de todos, 111. Depois vai vir o 109 e assim por diante. Certo? Então o menor aí é o 111. Alternativa D. Observe no desenho abaixo parte de um ladrilhamento composto por triângulos equiláteros. Nesse desenho, o ângulo destacado de cinza mede... Ora, se você fechar aqui esse triângulo aqui, ó, pedacinho aqui, ó. Tá vendo que é o ângulo aqui interno do triângulo? 60 graus. Com mais 60 graus, 120 graus, alternativa C. Observe o problema apresentado no quadro abaixo. Jorge comprou uma caixa de bombons contendo 24 unidades e deu um quarto deles para sua irmã assim que abriu a caixa. Quantos bombons sobraram nessa caixa após Jorge dar esses bombons para sua irmã? Agora observe as descrições de 4 resoluções. Primeiro, calcular um quarto de 24, fazendo 24 dividido por 4, que é igual a 6. Depois efetuar a diferença, 24 menos 6. Ótimo, maravilha, está certinho. 3 quartos de 24. Se você tirar um quarto de 4 quartos, vai sobrar 3 quartos. E 3 quartos de 24 são 8. E depois efetuar a multiplicação de 4 vezes 8? Aí eu já não entendi. Divide por 3, não, tudo errado, nada a ver. Resolução 3. Calcular 3 quartos de 24. Divide 24 por 4, dá igual a 6, depois multiplica por 3, perfeito. 1 quarto de 24 é 24 dividido por 4, que dá 6. Efetuar 6 vezes 1, nada a ver. Então, resolução 1 e 3, alternativa A. Para organizar o armário de Luana, sua mãe colocou cada um dos 15 pares de sapatos em caixas que tinham o mesmo tamanho e a mesma cor. Desses pares de sapato, 10 eram sociais, 2 eram esportivos e os demais eram sandálias. Quando Luana viu a organização, decidiu identificar cada caixa pelo tipo de sapato que continha. Para começar, ela pegou uma caixa aleatoriamente e colocou a primeira etiqueta de identificação. Qual é a probabilidade de a primeira caixa que Luana pegou conter um par de sandálias? Então, sandálias é o que sobrou, né? Ela tinha 15 pares de sapato, certo? Desses pares de sapato, 10 eram sociais. Então, menos 10, sobraram 5. 2 eram esportivos. Então, desses 5 que sobrou, 2 eram esportivos, sobram 3. 3 o quê? Sandálias. 3 sandálias.
Olha só, 3 sandálias, nós temos aqui, ó, 3 no total de 10, não é isso? A probabilidade de que a primeira caixa de Lano conter um par de sandálias, ó, as demais eram sandálias. Então elas tinham 15 pares de sapato. Aliás, no total são 15, né? Então é 3 sandálias no total de 15. Então é 3 quinzeavos a probabilidade, ó, 3 quinzeavos, certo? Simplificando essa fração aqui, nós temos divide por 3 em cima vai dar 1, divide por 3 embaixo vai dar 5. 1 dividido por 5 é 0,2. E 0,2 é a mesma coisa que 20%. 20% é a mesma coisa que 0,2. Certo? Alternativa aí, aliás, coloquei 2% aqui. 20%, alternativa C. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa operação? Então, nós temos uma divisão de frações. Como que faz? Então, nós temos 8 quinzeavos dividido por 2 sétimos. Como que faz divisão de fração? É assim, ó, você copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso de uma fração? É trocar de lugar o denominador com o numerador. Então vai ficar 7 meios. E aí, multiplicação a gente sabe fazer, né? Ó, multiplica esse. 7 vezes 8 vai dar 56. E 2 vezes 15, 30. 56 30avos, alternativa D. Observe abaixo o ponto M destacado em uma reta numérica que foi dividida em partes iguais. Nessa reta, o número representado pelo ponto M é... Então vamos ver aqui, ó. Menos 21 para menos 18 variou quanto? Daqui para cá variou quanto, hein? Então variou aqui, ó. Mais 3, na verdade, né? Então mais 3, certo? Então, ó, mais 3, 6... 3, 6, 9, 12. Então, aqui é 12, hein? 21 mais 12. 21 negativo com mais 12 positivo. Vai sobrar quanto aí, ó? Menos... Aliás, podemos fazer o seguinte, ó. Daqui para cá, então, tá variando menos 3, ó. Bem mais fácil, né? Daqui para cá variou menos 3, ó. Então, quer dizer o quê? Menos 6 com menos 3 dá menos 9. Menos 9, alternativa B. Marisa deseja montar um mosaico utilizando peças de cerâmica com formatos de polígonos regulares. Para montar esse mosaico, ela escolherá apenas 2 tipos de peças, de maneira que consiga preencher completamente uma superfície usando peças inteiras. Observe abaixo os pares de peças que estão disponíveis para fazer esse mosaico, todas com a mesma medida de lado. Com qual desses pares de peças Marisa poderá construir esse mosaico? Então, gente, assim, ó, para você montar o mosaico, para não ter espaços vazios, quando você juntar as duas peças, tá? Ou as outras peças, né? Tem que formar aí 360 graus, tá? Então, ó, vamos ver qual que fecha aqui, ó. Se eu pegar essas duas aqui, esse daqui é um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um octágono, um octágono, né? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um decágono com um octágono. Bom, vamos ver qual é o ângulo interno aqui, ó. Se eu juntar esses dois aqui, vai formar que figura, qual o ângulo, né? Ó, já dá pra perceber, se você juntar essas duas aqui, ó, não vai dar para encaixar nenhuma outra peça dessa aqui do lado, tá? Só você usar a imaginação aí, não vou fazer cálculo não, senão vai ficar muito extenso o vídeo, tá? Mas se você fizer as contas aí, ó, calcular esse ângulo interno aqui e somar com o ângulo interno da figura aqui, você vai ver que o que sobrar não vai dar para encaixar nenhuma dessas duas peças. Aqui, se eu pegar um quadrado aqui, ó, colocar um quadradinho aqui, o que vai acontecer? Esse ângulo aqui, formado aqui, ó, é maior, deixa eu ver quanto que é. Aqui nós temos 120, ó. 120 o ângulo interno, com mais 90,
vai dar 210. 210 para 360 vai faltar 150, tá? Então aqui, ó, não encaixa, tá? Não encaixa, tem que dar 360 a conta. Bom, esses dois aqui, ó, se eu pegar um triângulo equilátero e colocar aqui nós temos 60, isso aqui é o quê? Como é que chama isso aqui? Pentágono. O ângulo interno do pentágono, não lembro agora de cabeça, mas dá pra perceber, né? Que, ó, esse ângulo aqui que ficou é maior, né? Se eu colocar um outro pentágono aqui, não vai dar, não. Se eu colocar um pentágono aqui, não vai dar, não. Certo? Então, é esse tipo de análise que eu faço, olhando os ângulos, né? Agora, esse daqui, ó, vamos observar esse daqui, ó. Octógono com o quadrado. O que vai acontecer, ó? Aqui, que ângulo que é esse aqui? Se eu não me engano, acho que é... Vamos ter que fazer essa conta. Pelo menos esse daí eu vou fazer para mostrar para vocês, tá? Os outros não vou fazer, não. Mas, ó, o ângulo interno, chamar de simplesmente de I, né? Ângulo interno de um polígono é dado pela fórmula número de lados menos 2, que multiplica 180 graus dividido pelo número de lados, tá? No caso do nosso octógono, nós temos aqui 8 menos 2, que multiplica 180 graus dividido por 8, que é o número de lados, né? Então, nós temos aqui, ó, 6, que multiplica 180 graus dividido por 8. Vamos dar uma simplificadinha aqui, ó, de leves. 6 dá para dividir por 2, né? E aqui também, então vai ficar 4 e aqui vai ficar 2. 2 não, 3, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então ficamos com 180 dividido por 4, você sabe que vai dar 45, né? Então o ângulo interno aí do octágono é 3 vezes octógono, né? Ou é 3 vezes 45 graus. Isso aí vai dar 135, né? É isso? 90 com mais 135 graus, tá? Então aqui nós temos 135 graus com mais 90, vai dar o total de 225 graus, certo? Então aqui, ó, 225 graus. Para 360 falta quanto? Exatamente 135, entendeu como encaixa? Outro octógono ali do lado, vai encaixar outro octógono ali do lado e vai fechar formando 360 graus, beleza? Por isso que é a alternativa D. Jorge foi ao supermercado e comprou 4 pacotes de bala contendo 10 balas em cada um. Ao chegar em casa, Jorge pediu que seus filhos representassem a quantidade total de balas que ele comprou utilizando alguma expressão matemática. As expressões que cada um de seus filhos representou estão apresentadas no quadro abaixo. Então, ele comprou 4 pacotes, 10 balas em cada pacote. Igor fez 4 vezes 10, perfeito, 40 balas. 4 mais 10, 14 balas, está errado. 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40, está correto. 10 dividido por 4 está errado. Júlia e Igor e Júlia, letra A, fizeram certamente aí as quantidades certinhas do pacote. Um professor de natação quer utilizar uma das raias flutuantes da piscina para montar uma atividade para seus alunos. Nessa atividade, 2 alunos sairão ao mesmo tempo de um mesmo ponto dessa raia, cada um em direção a um lado da piscina. Observe no desenho abaixo a piscina, que tem borda retangular, e a indicação dos 2 lados da borda dessa piscina que o professor pretende utilizar nessa atividade. O objetivo desse professor é que, nadando em linha reta, esses alunos nadem a mesma distância até atingirem seus respectivos lados da borda da piscina. Com esse objetivo, o ângulo formado entre a raia e o lado 1 da piscina deverá ser... Então, nós temos aqui, ó, eles devem nadar a mesma distância, tá? Então, se é a mesma distância, significa que esse lado é congruente a esse, tem a mesma medida. Então, isso aqui é um quadrado, né? Se é um quadrado, nós temos um ângulo de 90 graus aqui no canto. E essa linha que passa aqui, ó, é a diagonal. Divide esse ângulo aqui em 2 ângulos de mesma medida, ou seja, metade de 90 graus, 45 graus é o ângulo formado aí
Alternativa B. Gustavo foi a uma sorveteria comprar um açaí no copo, que é montado de acordo com o combo escolhido pelo cliente. Ele escolheu o combo de açaí no copo com uma opção de calda, uma opção de fruta e uma opção de complemento. Essa sorveteria fornece 2 tipos de caldas, 3 espécies de frutas e 5 opções de complemento. Com o combo escolhido, Gustavo tem quantas opções diferentes de montar esse açaí no copo? Então veja, são 2 tipos de calda, né? Pelo princípio fundamental da contagem, nós vamos multiplicar as opções, ó. Vezes 3, vezes 5 tipos de complementos. Então nós temos aí um total de 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30 maneiras diferentes aí de montar esse combo aí. Alternativa D. Considere a equação menos 2x mais 4y igual a zero. Qual é a representação gráfica dessa equação? Bom, aqui ó, o fundamental aqui é você reconhecer que esse negócio aqui ó, é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o expoente da variável x é 1. Então é do primeiro grau. Se é do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Se é uma reta, nós já eliminamos essa curva aqui, por exemplo. Isso aqui é uma curva, certo? Então não pode ser. Isso daqui não é uma função. Aliás, são duas, né? Seria uma função para esse trecho, outra função para esse trecho. Teria que ser 2 expressões aqui para formar essa figura aqui. Isso daqui também é a mesma coisa. Nós temos aqui uma parte horizontal e outra parte vertical. Então não é uma função desse tipo aqui, tá? Bom, por eliminação aí, letra A. Um professor, durante uma aula de reforço para 4 alunos, desenhou o quadrilátero na malha quadriculada abaixo, informando que, pela definição desse quadrilátero, os triângulos PQT e QRT, RST e PST são congruentes. Vamos ver aqui que figura que é essa aqui. Ah, tá. Em seguida, esse professor solicitou que cada um dos seus 4 alunos analisasse o desenho e formulasse uma conclusão diferente a respeito dos elementos desse quadrilátero. Observe abaixo as 4 conclusões que surgiram dessa atividade. Gustavo falou, os segmentos PR e SQ são congruentes. Vamos localizar isso aí, ó. PR é esse daqui, ó, diagonal maior, tá? Vertical. E SQ, dá para perceber que são menores, né? Então isso daqui tá errado. Tá errado aí. O que mais? Os ângulos RSP, cadê? RSP, esse daqui. E o PQR, esse aqui. São congruentes, assim como os segmentos ST e QT. Opa, exatamente. O quadrilátero é um quadrado, não é quadrado porque não temos um ângulo de 90 graus. Então quem falou a verdade aí? Quem está certo é o Lázaro, alternativa C. Gustavo fez todas as provas e trabalhos escolares de geografia no 4º bimestre de 2019 e obteve as seguintes notas. Então, 92, 89, 88. A nota bimestral de cada disciplina da escola de Gustavo corresponde à média aritmética de todas as notas obtidas pelo aluno no bimestre. Qual foi a nota bimestral de Gustavo em geografia em 2019? Então, ó, média. Média funciona assim, ó. Aritmética, no caso, né? Média aritmética. Você vai somar as notas. Então, aqui em cima é a soma, né, dos elementos. Aqui, no caso, são as notas. Dividido pelo número de elementos, pelo total, né? Quantos elementos tem? Pela quantidade, certo? Quantidade de elementos. Então, vai ficar assim, ó. A soma das notas. Vamos somar as notas. 92 com mais 88, com mais 76, com mais 66, certo? 1, 2, 3, 4, 5 notas. Então tem mais 88 ali de novo, ó. São 2 vezes 88, certo? Então são essas 5 notas aí, vamos somar então. 2 mais 8, 10, 16,
22, 30. Vai o 3. Aqui nós temos 12, 9 mais 3, 12, 20, 27, 23, 23, peraí, 12, 20, 27, 33, 41, 41, certo? Confere essa conta aí pra mim. Então, de novo, 10, 16, 22, 30, vai o 3, 12, 20, 27, 33, 41. Então é 410 a soma das notas. E vamos dividir por quantidade de notas, são 5 notas. E aí nós temos aí, dividir por 5 é a mesma coisa que você dividir por 10 e multiplicar por 2, tá? Então se eu dividir por 10 aqui dá 41 vezes 2, 82, alternativa B. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. 872 menos 3.456. Qual é o resultado dessa operação? Então lembrando que é o seguinte, você deve mais do que você tem, certo? Se você deve mais do que você tem, você vai ficar devendo, né? Então vamos fazer a subtração aqui, Vamos tirar o 872 do 3.456, tá? Então essa é a minha dívida, estou pagando parte dessa dívida aí. Então vai diminuir a dívida. 872, por isso que eu estou fazendo a subtração, tá? 6 menos 2 dá 4. 5 não dá para tirar 7, emprestou. Do 4 aqui ficou 3, 15 tira 7 vai ficar... 15 tira 7 fica 8, certo? 3 não dá, emprestou. 13 tira 8 fica 5, baixou 2. Então, como aqui é uma dívida, eu devo mais do que eu tenho para pagar. Então, no final da conta aqui, vai dar um número negativo, menos 2.584, alternativa D. Um livro será sorteado em uma turma com 21 estudantes. Então, temos 21 estudantes, hein? Para isso, um número será escolhido aleatoriamente entre os números 1 a 21, que identificam os estudantes no diário escolar. A fração que representa a possibilidade de um estudante identificado por um número ímpar ser sorteado em relação ao total de possibilidades desse sorteio é... Então, vamos identificar quem são os números ímpares, né? Então, aqui vamos chamar de conjunto A. Os números ímpares são 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Então, esses aqui são os números ímpares de 1. Aliás, tem o 21 ainda, né? E o 21. Esses são os números ímpares, tá? Quantos números nós temos aí, Quantas possibilidades temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O número de elementos aqui nesse conjunto são 11. Bom, e num total, que eu chamo de espaço amostral, nós temos um total de 21, não é isso? Então, são 21 números. Como que fica a probabilidade de ocorrer o número ímpar? Vai ficar assim, 11, 21 avos. Alternativa B. Felipe tem uma coleção de figurinhas. 1/3 da quantidade dessas figurinhas são repetidas. 60 não são repetidas. Quantas figurinhas Felipe tem ao todo em sua coleção? 1/3 da quantidade dessas figurinhas são repetidas. E 60 não são repetidas. Bom, vejamos então. Nós temos 1/3 de X, que é a quantidade de figurinhas repetidas. 1/3 da quantidade dessas figurinhas são repetidas. E 60 não são repetidas. Quantas figurinhas Felipe tem ao todo? Pera aí. Não vou pôr X, coisa nenhuma. Então, nós temos 1/3 é repetido, certo? Então, quer dizer que foi dividido em quantas partes? 3 partes, tá? Então, nós temos 1/3 mais
2 terços, certo? Se eu tiro 1 terço, que são as figurinhas repetidas, o que sobra é 2 terços, tá? E quantas figurinhas não são repetidas? 60. Significa que 2 terços da nossa quantidade aqui é 60. Se 2 terços é 60, vamos fazer assim, ó. Acompanha comigo, hein? Tem outras formas de fazer, tá? Mas vou pensar dessa forma aqui, ó. 2 terços é 60. Então, 1 vai ser quanto? X, certo? Então, nós temos aqui, ó, 2 terços de x é igual a 60. Você pode multiplicar em cruz aí. Ou você podia também montar, né? Montar logo de cara aqui a equação, ó. 2 terços da quantidade de figurinhas é igual a 60. Certo? 3 está dividindo, passa multiplicando. Nós temos que 2x é igual a 3 vezes 60, que dá 180. O x fica, o 2 divide 180, vai dar metade de 180, que é 90. Então, ó, ele tem ao todo 90 figurinhas. Alternativa A. Alex é proprietário de uma escolinha de esportes que tem um campo de futebol retangular de 30 metros de largura e 55 de comprimento. Ó, 30 por 55. Ele irá comprar grama sintética vendida a R$ 35,00 o metro quadrado para revestir completamente esse campo. Qual a quantia mínima que Alex irá gastar com grama sintética para revestir esse campo de futebol? Então, primeiro precisamos saber a área, né? A área aí em metros quadrados vai ser igual a 55 vezes 30. Então, metro vezes metro vai dar metro quadrado. Então, nós colocamos aqui, ó, o 0, né? 13. Baixou o 0, 3 vezes 5, 15. Vai o 1. 3 vezes 5, 15 com mais 1, 16. Então, 1.650 metros quadrados, tá? Bom, se o preço do metro quadrado é R$ 35,00, então vamos multiplicar, né? 1.650 vezes R$ 35,00. 0,25 vai o 2. 32 vai o 3. 8. Mais 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 6, 18. Com mais 1, 19 vai 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. Muito bem, 5, 7. 17 vai 1. R$ 57.750, alternativa D. Um time de futebol marcou 60 gols durante um campeonato e 2 terços desses gols foram marcados por um único artilheiro. Quantos gols esse artilheiro marcou nesse campeonato de futebol? Então, ó, um time marcou 60 gols e 2 terços desses gols foram marcados por um único artilheiro. Quantos gols esse artilheiro marcou nesse campeonato? Então, ele marcou 2 terços dos 60. Então, é 2 terços vezes 60. Aqui você pode fazer 60 dividido por 3 e multiplicar por 20. Ou você pode fazer 2 vezes 60 dividido por 3. Tanto faz a ordem. Vou fazer assim, ó. 2 vezes 60, 120. Dividido por 3. Vai dar 40. Ok? Você podia fazer também assim, ó. 60 dividido por 3 dá 20. Vezes 2, 40. Dá na mesma. Alternativa C. Uma costureira anotou o número de peças que confeccionou de janeiro a novembro do ano de 2015. No quadro abaixo estão as anotações dessa costureira. Aqui tem o mês e aqui o número de peças. Qual é a moda dessa sequência de dados que representa a produção dessa costureira no ano de 2012, 2015? Então, moda, gente, moda é a coisa mais simples que tem de você calcular. Porque é só você verificar qual é o dado que mais se repete, o elemento, né? Dessa sequência de dados aqui, aquele que mais se repete, o que mais aparece. Então vejamos, ó. Temos 10, 10, 10, 10. 1, 2, 3, 4, certo? 11 nós temos 1, 2. 18 tem 2 e só, né? Então dá para perceber que o elemento que mais se repetiu aí foi o 10. Então ele é a moda. É o que mais se repete, alternativa A. Para a sessão de um filme em uma sala de cinema foram vendidos ingressos de meia entrada inteiros, totalizando 50 ingressos. Ó.
Meia entrada mais inteiros deu 50 ingressos. A arrecadação total para essa sessão foi de R$ 621. O ingresso de entrada inteira custa R$ 18. O de meia, R$ 9. Quantos ingressos de meia entrada foram vendidos para essa sessão? Ora, nós temos o preço do ingresso, tá? Vamos chamar aqui, ó, inteiro de I e meia. Então, I vai ser inteiro, né? E meia vai ser M. M de meia. Meia entrada, certo? Montando o sisteminha, então, inteira custa R$ 18, então nós temos R$ 18 vezes a quantidade de inteiras, mais R$ 9 vezes a quantidade de meias. Aqui deu um total de 621, tá? E se eu pegar o total de ingressos inteiros mais as meias entradas, nós teremos aqui 50 ingressos, tá? Então tá aqui o nosso sisteminha de equações do primeiro grau. Várias formas de você resolver essa equação, esse sistema, né? O mais simples aqui, na minha opinião, é por substituição. Então vamos escolher aqui essa equação aqui, ó, para isolar uma das incógnitas, tá? No caso aqui, vamos isolar o inteiro, porque a gente quer saber o número de meias, né? Então é interessante aí substituir as inteiras. Então vamos lá. Vamos escrever inteira em função de meia. Então é 50 menos meia, tá? Esse é o valor de I. Vou pegar esse valor e substituir na primeira equação. Nós temos 18 vezes I, não é isso? Mas só que acabamos de ver que I é 50 menos M. Então ficou assim. 18 vezes 50 menos M, mais 9M é igual a 621. Daqui já vai sair o valor de M, que é meia entrada, né? 18 vezes 50, podemos fazer como isso aqui? Vezes 100, dividir por 2, pode ser? Então, ó, vezes 100 vai dar 1.800, dividido por 2 vai dar 900. Então, nós temos aqui 900 menos 18M mais 9M, que é igual a 621. Ó, 18 com mais 9 vai dar menos 9, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Vamos deixar o 900 aqui, trazer o 621 para cá e mandar para lá, ó. Aqui vai dar menos 9, certo? Do outro lado fica positivo. Tá aí. Agora vamos fazer aqui, ó, terminar essa conta aqui, ó. 9M é igual a 900 menos 621 vai dar 279, não é isso? 279, se eu não me engano. Eu acho que é isso aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui para 700 falta 79. Mais 279, exatamente. Então, M vai ser igual a 279 dividido por 9. Nós sabemos que 270 dividido por 9 vai dar 30. E 9 dividido por 9 vai dar 1. Portanto, essa conta aqui é igual a 31. 31 ingressos de meia entrada, alternativa C. Clarice foi a uma loja de calçados e comprou um tênis. Esse tênis estava sendo vendido por R$ 80. Mas, como Clarice optou pelo pagamento à vista, obteve um desconto de 20% sobre esse valor. Quanto Clarice pagou por esse tênis? Então, ó, R$ 80 obteve um desconto de 20% sobre esse valor. R$ 80 é o valor do tênis. Ela obteve um desconto de 20%. Quanto Clarice pagou por esse tênis? Estava sendo vendido por R$ 80. Como Clarice optou pelo pagamento à vista, obteve um desconto. Tá, beleza. Então, nós temos que calcular aqui, ó. Ela não vai pagar 100% do valor. Ela vai pagar 80% do valor. Por quê? Porque ela teve um desconto aí de 20%, tá? Então, nós vamos calcular aqui, ó. 80% de 80. Como que faz isso, ó? 80% é a mesma coisa que 80 dividido por 100. Isso aqui é a mesma coisa que 0,80.
8, tá? Então, calcular 80% de alguma coisa equivale a multiplicar essa coisa por 0,8. Se você preferir, você pode usar a fração também, não tem problema, tá? Você pode fazer, ó, 80 dividido por 100, multiplicado por 80 também, tranquilamente. Você pode fazer isso tranquilamente. Até é mais fácil, né? Porque você corta aqui os zeros, né? Um zero aqui com um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. 8 vezes 8, 64. Matou a charada. Pode ser também. Ou você pode fazer 0,8 vezes 80. Você sabe que 8 vezes 8 é 64, né? 8 vezes 80 vai dar 640. Como tem uma casa ali, ó, depois da vírgula, né? Conta uma casa atrás para frente, põe a vírgula. De qualquer forma, é R$ 64,00, alternativa B. Letícia comprou um vaso para plantar uma flor e agora precisa comprar certa quantidade de terra para colocar nesse vaso de acordo com as medidas dele. Qual é a unidade mais adequada para medir a quantidade de terra que Letícia precisa comprar para colocar nesse vaso? Nós temos aqui, ó, centímetros cúbicos, que é de volume, está correto. Centímetro quadrado, isso aqui é área. Litro é para coisas líquidas, né? E o metro é linear, para medir comprimento, né? Então, portanto, ó, alternativa A, centímetro cúbico. Para organizar as suas finanças, Daniel irá criar um gráfico apresentando o saldo de sua conta corrente de acordo com as movimentações ocorridas nos 16 primeiros dias do mês. No dia 1º, o saldo dessa conta era de R$ 91,00 e as únicas alterações nesse saldo ocorreram no dia 4, quando recebeu um depósito de R$ 200,00. No dia 12, recebeu outro depósito de R$ 59,00 e no dia 16, quando recebeu o seu salário de R$ 1.500. Qual é o gráfico mais adequado que Daniel deve criar para apresentar o saldo de sua conta corrente durante esses dias? Então tem aqui, ó, letra A, gráfico de setores. Letra B, um gráfico de colunas aqui, ó, gráfico de barras. Barras verticais, barras horizontais. Ou gráfico de linha. E aí, qual é o mais adequado? Bom, aqui é questão de gosto pessoal, eu acho, viu? Porque, bom, vamos verificar aqui se corresponde, né? Então, ó, dia 1, R$ 91,00. No dia 4, R$ 200,00. No dia 12, R$ 59,00. No dia 16, o pagamento. Tá? Aqui, gráfico de linhas. Bacana. Esse daqui não tá muito legal, não. Tá muito legal, não. Bom, estou na dúvida entre B e D, tá? B e D. Bom, tem os dias, quantidade, saldo na conta. No dia 4. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele colocou os valores dos depósitos, não tá mostrando o saldo na conta, certo? Por isso, ó, o mais adequado é esse daqui, ó, que tá mostrando o saldo na conta, ó. Ele tinha R$ 91,00 aqui. Depois ele recebeu mais 200, ficou 291. Depois ele recebeu mais quanto ali? Mais 59, ficou 350. E depois ele recebeu o salário 1.850, tá? Os outros, ó, só marca os depósitos, não marca o saldo da conta. Esse daqui, deixa eu ver. Saldo da conta corrente, não dá para saber os dias, peraí. Dia 16, esse aqui fica ruim de ler, né? Alternativa C. Um ciclista gasta 4 minutos para percorrer de bicicleta um trajeto de 900 metros, mantendo-se a uma velocidade constante. Mantendo a mesma velocidade constante, quantos metros esse ciclista percorrerá em 10 minutos? Então aqui existem várias formas de você fazer, né? Você pode usar aí uma regrinha de 3, ó. 900 em 4 minutos. Então, em 10 minutos, ele fará quanto? Certo? Ou você pode calcular a velocidade dele, que é constante, que vai ser o quê? A distância percorrida dividido pelo tempo gasto, né? Aqui o tempo em minutos e aqui a distância em metros. Então você vai ter uma velocidade constante aí de 225 metros por minuto. Se eu quero saber em 10 minutos, basta multiplicar
por 10, né? Então a distância percorrida vai ser 10 vezes 225. Isso aqui é igual a 2.250 metros, tá? Alternativa D. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.